uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala da escola, podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o Masmorracast. Eu te dou um gogó, maluco, pode aí. Porra, que isso não é coisa que se faça não, cara. Ó, se é comigo, maluco, aí, todo mundo pra penitenciária de segurança máxima, moro, cara? Que vocês vão causar uma tragédia, moro? Porra, fica pagando mico pra caralho. Tu é um cara fudido, moro, cara? Porra, tu é um cara lá da Califórnia, lá, moro? Porra, um cara todo fedido, moro, cara? E tá banido de vir aqui no Brasil, moro, cara? Eu te quero aqui te pegar na porrada mesmo. Tá envergonhando o pop americano, moro? Tu vai acabar sozinho, moro? Ó, vou te falar uma coisa, moro? A hora que tu botar a tua cabeça pra dormir no travesseiro, moro? Aí, tu vai ver que a tua vida é uma miséria, moro? Aí, fim de papo, moro? Sou merda do caralho. Olá, ouvinte! Estamos aqui de volta com o nosso podcast do mês do horror, aqui na Masmorra. E hoje o bate-papo será sobre uma polêmica. Uma pseudo-polêmica, né? Vamos lá. Mas uma polêmica aí que foi gerada aí no mês de julho, quando um crítico resolveu criar um subgênero. Então o crítico aí resolveu falar que existe um gênero, falou que alguns filmes se encontram dentro desse gênero, falou que o nome do gênero é pós-horror, né? Aqui no Brasil a gente acho que até utiliza uma outra, né? A gente chama de pós-terror, né? Pra mencionar essa polêmica dele. Para esse bate-papo aí, pra gente poder conversar um pouco sobre o que a gente pensa, se a gente concorda ou não com essa que essa figura escreveu. Eu chamei aqui dois amigos para isso, que é o Alexandre Luiz, que é lá do Cine Alerta. Tudo bem, Alex? Tudo ótimo, Angélica. E que debate, hein? Que discussão que a gente vai ter aqui, porque essa polêmica é tão desnecessária, mas a gente precisa comentar isso, né? Sim. E também o meu amigo Felipe Pereira, que também participa lá no Cine Alerta, do Vortex. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Tô aqui, o que restou de mim, e sobre o pós-terror, pós-horror, seja lá o que for, só tenho... Peraí, deixa eu contar. 3 palavras. Tô de boa. Tô de boa. Eu pensei que ia ser um palavrão, vê só minha cabeça. Não, agora eu tô família e bons costumes, velho. A MBL mandou uma grana pra mim aqui, porra. A gente se molda de acordo com o patrão, cara. Acabou a Lei Rouanet, da roubalheira do PT, agora é só MBL, não pode nudez. Olha, gente, se preparem, porque pelo que eu tava sabendo, até símbolos religiosos, aí o pessoal tá querendo proibir, né, que haja isso em filmes, e é justamente dentro dessa temática, até do terror e tal, de gênero, que essas coisas costumam aparecer, né? Uhum. Então olha só as possibilidades que vem por aí, né? Medo, horror e desespero, cara. Fala sério. Então, gente, eu tava dando uma olhada aí, já faz algum tempo, na verdade, que até quando eu gravei aquele podcast sobre a Ghost Story, né, com os amigos, a gente conversou um pouco sobre isso, né, sobre essa questão dessa crítica que o Steve Rose, né, ele publicou no The Guardian, e a gente acha isso muito estranho, né, porque ele, além de tudo, ele resolveu, a premissa é a seguinte, pra quem não sabe, explicando, bora lá. Ele resolveu falar que alguns filmes, tipo assim, filmes recentes, Ao Cair da Noite, por exemplo, A Bruxa, quer mais exemplo? Ele colocou inclusive aquele filme lá, o Get Out, né? Uhum. Também dentro desse gênero aí que ele chama de pós-terror ou pós-horror, né?
que ele fala que são filmes que têm muito mais questões reflexivas, questões existencialistas, uma seriedade, um subtexto, sabe? Coisas nas entrelinhas. Isso daí, claro, provocou, né, uma guerra na época, pelo menos, de opiniões, porque o pessoal falou que, na verdade, o gênero já traz isso há muito tempo, pois né? É, que esse cara tá louco na cabeça. É engraçado porque a justificativa dele, num resumo geral, é basicamente assim: esses filmes são bons demais pra ser terror. Aí você fala, mas peraí, cara, onde é que você viveu esses últimos, sei lá, 100 anos que filmes são feitos, assim? Porque desde o expressionismo alemão, são feitos filmes de horror, de terror, que discutem tudo isso, que são extremamente bem construídos, que têm personagens bem construídos, que não se sustentam em sustos fáceis, né? Que um dos motivos é esse, que os filmes de terror se sustentam muito em sustos fáceis. Se você assistir só um tipo de filme de terror, ok, slasher filme, que a gente vê hoje, tem muito disso, claro que tem, mas isso também, desde a década de 70, existe dessa forma. Então, é muita vontade de criar um negócio, uma polêmica em cima de algo, que na verdade, provavelmente vai fazer mais o nome dele do que estabelecer realmente um pós-terror, entre aspas, aí. Uhum. Eu vou apresentar qualquer dia pra ele um cara chamado Murnau, que fez um filme chamado Nosferatu, que por acaso é terror e por acaso é só uma das masterpieces do cinema, né? Mas, cara, é por isso que eu falo que eu tô de boa, porque realmente a coisa não tem muito pra onde ir, cara. No mês de outubro, no Brasil, e acho que nos Estados Unidos também, só que com algumas semanas depois, vai estrear um filme chamado Thor Ragnarok, que é dirigido por um cara chamado Taika Waititi. O Taika Waititi, ele faz filmes que a maioria dos filmes dele tem uma veia cômica muito forte, uma verve cômica muito forte, e que é disfarçada de um outro gênero. Isso quando ele não faz filmes mais reflexivos, filmes de tênis verde. O Boy, por exemplo, que é o filme dele de 2010, é assim. Adorei. O Eagle vs Shark, que agora acho que é Loucos por Nada, também é desse jeito. O filme, sem ser o filme retrasado dele antes do Thor, chama-se O Que Fazemos nas Sombras, que é um documentário sobre uma turminha de vampiros e não sei o que. Ele brinca com alguns negócios de terror, mas ele é claramente um filme de horror. E nem por isso a gente acha que o Taika Waititi é um pós-cineasta, é um cara que só faz filmes pós algum gênero desse. Não, cara, ele é simplesmente um sujeito que... A palavra pós tá estranha nesse contexto também, até os filmes que ele enumerou aqui, que ele colocou também aquele filme do Olivier Assayas, né, o Personal Shopper, né, e tal, cara, pós é tipo assim, como se estivesse contrariando algo, na verdade, isso é estranho, né? Não. Até o nome, o subgênero que ele inventou é bizarro também, não tem nada a ver. Cara, não sei, tipo assim, eu acho que especialmente ultimamente tá rolando uma onda revisionista que consome muito mais militância, que pode ou não ser uma militância boa, e que gera algumas discussões que são meio bobas. Essa daí, em torno desse subgênero, eu acho bem fraca, cara. Não o que a gente tá fazendo aqui, porque a gente tá tentando debater um assunto que aparentemente a gente não abraça tanto. Mas, sinceramente, cara, eu não consigo ver como isso ajuda em qualquer tipo de discussão minimamente interessante dentro do cinema, entendeu? Me parece muito mais uma tentativa de deixar uma marca aí para as pessoas e causar polêmica e mexer com causar burburinho do que qualquer outra coisa. Porque, cara... É que nem aquele lance do vulgar alterismo também, que agora também tá sendo... Agora não, pior que acho que agora a vez é do pós-horror, tá ligado? Tipo... Sempre tem, né? De 3 em 3 vezes tem um termo novo, escroto, que, nossa, vamos aqui discutir, gastar todo o nosso tempo. Não, velho, vamos discutir os filmes. Exatamente. Sabe uma coisa que é interessante a gente colocar aqui? Porque tu é crítico de cinema, né, Felipe? O Alex, eu não sou crítica, pelo menos não me considero crítico. Não sei se o Alex é crítico e tal. Eu não tenho esse curso assim, tipo assim, não posso falar que eu sou crítica de cinema, né? Tanto que eu não gosto de dar nota pra nada, diga-se de passagem. Eu sou uma cinéfila que gosta de conversar sobre cinema. Agora, muita gente
pega a crítica de cinema, a crítica, seja, ainda mais olha o tamanho que é um The Guardian, saca? E o pessoal pega isso daí como certo e tal, são palavras de alguém que tá já conversando sobre cinema, já tem outras análises, outras críticas. Então a crítica influencia o espectador, entendeu? Pode até, de repente, não sei se influencia tanto assim, mas influencia um pouco, nem que seja, né? E bem ou mal, quando o pessoal leu essa crítica, eu achei interessante as pessoas que resolverem conversar sobre isso, escrever texto, colocar sua opinião, até porque o gênero, ele tem sim um quê de preconceito até dentro da crítica, entendeu? Tem muita gente que eu converso e conheço que não gosta, entendeu? Que acha o terror, o horror e tal, uma coisa idiota, o slasher imbecil, entendeu? E sabe, nivela tudo, sabe, de um jeito só, com um material inexistente de valor. E eu sempre achei isso daí muito errado, sabe, Alex? E na verdade, existe um preconceito com o filme de gênero em si, né? Existe preconceito com comédia, existe preconceito com ação. Eu até brinquei com o Felipe esses dias. Vou pegar um filme como O Exterminador do Futuro 2, que é um filme de ação espetacular. Até hoje ele é, pra mim, pelo menos, imbatível. Aí nós vamos chamar ele de pós-filme de ação, porque ele é bom demais pra ser um filme de ação, né? Então é um preconceito. A ideia de você criar um subgênero porque ele não se encaixa naquele estereótipo que o próprio autor está colocando em cima de filmes de horror, e que eu acho que é absurdo, porque mostra uma falta de conhecimento gigantesca da história do cinema, falando um troço desse. É isso, sabe? É demonstrar realmente que o cara tem preconceito. Então vamos criar aqui um subgênero, algo que fique com uma cara assim mais intelectual, para poder... Não, gente, filme de terror, ele vai ter filme bom, vai ter filme ruim, assim como todos os outros filmes, assim como drama, assim como comédia, assim como aventura, ação, ficção científica, tudo isso vai ter coisa boa e coisa ruim, né? O Blade Runner, então, 2001, ele não é ficção científica, ele é pós-sci-fi, porque ele é mega reflexivo, né? Não, ele é sci-fi. Né? Não, e se você pega até a origem, né, que Blade Runner veio através de trabalhos do Jodorowsky e tal, sim, né? Duna, né? O Duna, então, não é um sci-fi também, é um pós-sci-fi, porque... É um pós-sci-fi. Então, esse debate, até trouxe vocês para conversar, primeiro que são pessoas que eu gosto muito e respeito muito a opinião, é mais por isso, é mais uma reflexão, porque a gente passou o mês inteiro falando sobre filmes de terror, sobre a importância de assistir isso, assistir aquilo, até para você ter uma bagagem, né? Não sei, para que você conheça mais, porque eu sempre achei que o cinema... ele é, claro, uma maneira de você fazer uma análise até social e tal. O cinema, ele reflete a sociedade, né? Reflete o mundo em que vivemos. E o terror, o gênero terror, ele reflete os nossos medos. E esses medos nem sempre são os medos sobrenaturais, né? Muitos filmes que têm o sobrenatural como tema, na verdade, ele está falando de outra coisa. Ele está falando de controle, ele está falando da sociedade em si, de preconceitos, né? De dogmas religiosos, e de uma forma te meio que dar um empurrãozinho assim, para fazer você pensar. A gente gravou um podcast, a Angélica estava lá, sobre os filmes de terror da nova safra, né? Sim, e aí, quando a gente comentou A Bruxa, a gente ficou nesse impasse. Mas peraí, é um filme de terror? É um filme de terror, mas ele é um filme de terror que tem elementos de drama, ele tem desenvolvimento de personagem. E, poxa vida, nada melhor do que você ter um filme desse para dizer, olha só, você que tem preconceito com o gênero, olha o filmaço que você tá perdendo aqui. Né? O It Follows, olha que filmaço que você tá perdendo. O A Ghost Story também. A Ghost Story recente, né? Isso veio tudo também depois do A Ghost Story, se eu não me engano, né? E tal. Ele pegou e falou assim, nossa, um filme existencialista e tal... Nossa, mas não é um filme de terror, mas ele tem elementos, entendeu? Claro. Do gótico, até do terror gótico. Então é engraçado, né? Como as pessoas querem ficar paticionando, né? Uhum. Tirando tipo assim, o valor, inclusive, do gênero todo, né? Que o Felipe mencionou aí o Nosferatu, mencionou o Murnau, cara. E olha o valor desses filmes, Frankenstein e tal. Frankenstein nunca foi somente uma história sobre um monstro e um cientista maluco que resolve dar vida. E tal, e sim sobre a questão da responsabilidade de alguém que cria, né? É uma história até com Deus, né? E tal, que cria a vida, né? Qual é a responsabilidade desse Deus sobre a vida que ele criou? Mas nenhum desses filmes é só sobre isso. Como Metrópolis não é só ficção científica, como a trilogia do Polanski, com Repulsa ao Sexo,
o Bebê de Rosemary e o Inquilino também não são só filmes de terror, como Dança com Vampiros não é só terror, aliás, acho que é até mais comédia do que terror, e tem todo um trabalho ali, mas eu acho complicado pra caramba esse negócio. Primeiro, assim, voltando lá ao que você tava falando sobre crítica. Não sei se o crítico de cinema tem tanto poder assim sobre o público geral. Eu acho que ele tem um pouco mais sobre os cinéfilos, e bem ou mal a gente é uma galerinha, de certa forma, privilegiada, porque a gente tem acesso a mais filmes, a gente vê mais filmes, a gente tem, nem que seja uma internet boa pra poder baixar, porque, se eu não me engano, vocês dois moram no interior de São Paulo, onde cinema é uma coisa meio precária. Quando rola é só multiplex. Não, aqui até tem cinema, eu só não tenho dinheiro mesmo, na verdade. Tudo bem, pode continuar. Mas então, tipo assim, a gente, bem ou mal, mesmo que, nossa, minha cidade só passa os Kingsman e os Blade Runner. Beleza, mas a gente tem acesso à internet, a gente tem conhecimento sobre as coisas. Hoje em dia é muito mais fácil pra você, se você quiser parar e ver todos os filmes de Todd Solondz, você vai conseguir ver todos os filmes de Todd Solondz. Você precisa de seed, mas você vai conseguir, se você tiver uma máquina boa e um torrent legal. Não apenas eu vi, como gravei sobre. Fica a dica aí, ouvinte. E é do caralho, por sinal, do Masmorra. Mas assim, a gente é meio que uma classe um pouquinho privilegiada. Talvez os críticos tenham um pouco de relevância para nós cinéfilos. Mas ainda assim, o cinéfilo também tem uma coisa que é meio bizarra, que é o fato de às vezes ele viver dentro da sua própria bolha, em que ele conversa basicamente só com quem concorda com ele. Eu gostei do Ghost Story. Pô, maneiro, não sei o que. Eu converso com outras pessoas, gostei também. Aí fica trocando aquelas figurinhas, não sei o que. Aí chega um fulano de tal, pô, não gostei tanto. Aí, mas você é um merda também, né? Por não gostar. Então, tipo assim, também tem essa bolha que é muito louca e que não entra na minha cabeça como você pode querer discutir cinema. Mas só com quem serve é convertido. pra cinema, pra política e tal, né? Pois é. Em geral, o assunto é até geral, né? Verdade. Eu realmente concordo que a gente tem uma tendência a conversar mais com quem concorda com a gente. Mas também tem o pessoal que discorda, né? O importante é levantar algum ponto de vista. Mas eu tô querendo ver até onde tu vai chegar, porque eu acho que a crítica influencia opiniões, sim. Não, pois é. Tanto a crítica, até site, aquele Metacritic, ele influencia, cara, o site, entendeu? Não sei se vocês Mas eu acho que ele influencia da forma errada. Ele influencia o público que tá mais interessado em nota do que em realmente discutir o cinema, sabe? Porque muita gente entra no Metacritic, no Rotten Tomatoes, e pouco se importa com aquilo que o crítico está dizendo. Ele só quer saber se o filme tem uma nota boa ou ruim. Mas vou te falar e às vezes o cara vai lá e dá uma nota assim, podre, né? Deu tomatinho podre lá no Rotten Tomatoes. Mas o cara não se presta a ler o texto, porque às vezes o texto tem um monte de argumentos lá que são favoráveis, né? E que mostram que o filme, apesar de ele ter dado uma nota baixa, tem o seu mérito. Então eu acho que o crítico realmente, a influência do crítico está mais no que o público pensa que é o crítico. O público tem o crítico mais como um guia de consumo do que como um formador de opinião, infelizmente, né? As pessoas precisam ouvir mais, ler mais e conhecer mais os textos do que só prestar atenção na nota. Tem gente que, por exemplo, eu consumo filmes de super-herói, porque eu adoro esse universo de quadrinhos, e eu gosto realmente de estar por dentro do que está acontecendo. E o que eu vejo de muita gente que vai procurar nota ou vai procurar um texto crítico sobre um filme que está estreando, é que o cara, ele nem viu o filme ainda. Aí a nota do filme é baixa. Ele já comenta lá, a nota foi 2, eu não vou nem ler, porque eu sei que tá falando bobagem. Ué, cara. Então tá fazendo o que ali naquele site de crítica? Cara, mas vou te falar que isso não é nem só um problema só do Rotten, não. Assim, aí já se cria também outros... É bom que cinéfilo também é uma galera que tá aí pra sofrer mesmo, né? Mas tudo bem. Pra sofrer e pra fazer sofrer. Mas, cara, até em textos comuns mesmo, os nossos textos, o pessoal vai lá... E, cara, o papel do crítico não é ser um anotador de notas. Não, velho. Isso é apontador de notas. É uma escrotidão, inclusive. Se dependesse de mim, eu sou uma pessoa que eu detesto ficar dando nota. Eu dou nota por convenção, mas eu não detesto ao ponto de... Ai, nossa, vou bater o pé aqui, não vou dar nota, eu vou ficar emburradinho. Não, eu dou nota por questão de convenção e porque precisa, porque pro site é bom, porque pros lugares... Em todos os lugares onde eu tive que escrever tinha que dar nota. Então, tipo assim, eu vou lá, anoto e não acho nada demais.
Mas assim, duas coisas que tem que se perceber sobre o parecer do crítico. É esse primeiro que eu falei, de que mostrar nota não necessariamente é crítica, qualquer pessoa dá nota, e você não precisa supervalorizar a nota. Nota é um negócio que pode mudar de acordo com a visualização do filme, com revisão e esse negócio todo. E segundo, crítico, filósofo, sociólogo, estudioso, nenhum pode ser palavra de autoridade. Não existe isso. O ad hominem não pode funcionar para nenhum dos dois lados. Nem você tem uma autoridade suprema sobre algo, e também não existe nenhuma palavra ou emissão de opinião que deva ser imediatamente ignorada ou suprimida só porque o seu gosto não bate com o do outro. Então, tipo, o fulano de tal inventou esse negócio de pós-terror. Ah, não, ele é uma autoridade, ele estudou não sei o que, viu tantos filmes. Cara, ótimo. Foda-se também. Grandes merdas. Por exemplo, o Aronofsky agora lançou o Mãe, e o filme foi vaiado em Cannes. O pessoal já quando veio pra cá pro Brasil, já deu, é uma merda! Porra, foi vaiado em Cannes, não sei o que. Foi... Beleza, cara. Pulp Fiction também foi vaiado em Cannes. Por causa disso, Pulp Fiction é uma merda também. Pulp Fiction não é um clássico do cinema. E eu não tô falando que é necessariamente bom. E isso dialoga com a pessoa de maneiras mil, entendeu? Mas não existe palavra de autoridade dentro da crítica. E esse negócio de nota também é um negócio que as pessoas deveriam, não sei se abolir, mas deveriam ficar, sabe, tirar um pouquinho do acelerador e ficar de boa, entendeu? Então, o fato do sujeito ter falado isso não significa que é uma palavra absoluta e que a partir de agora a gente vai ter que mudar lá as gôndolas da Americanas ou das locadoras, filme de terror, filme de suspense, filme de tubarão e filme de pós-terror. Não vai ter gôndola nova, não. Fica de boa, não vai ter gôndola nova. Com certeza. Não, eu concordo com tudo que tu tá falando, Felipe, entendeu? Mas não deixa de ser uma discussão válida de qualquer jeito, entendeu? Você poder falar, você usar às vezes até uma abordagem de alguém e tal, que você não concorda, né? No caso, quando eu fiquei sabendo, eu falei, eita, que porra é essa? E depois tu pegar e conversar um pouco sobre, né? Porque a relevância tá em você poder conversar. Porque, é claro, a gente não sei, não me interessa, eu não conheço esse crítico pessoalmente. Eu coloquei essa questão da crítica em si, porque, bem, as pessoas levam em consideração a crítica. Eu não levo. Aliás, por sinal, eu faço o possível para não ler críticas nenhuma se eu quero assistir um filme. Entendeu? Aliás, inclusive não ver trailers. Eu estou fazendo isso agora para poder ter uma experiência em que eu possa ter a minha opinião e depois aí eu vou ler um texto e tal, fazer alguma coisa, né? Mas tem muita gente que faz. Às vezes eu coloco assim no Facebook, só para compartilhar uma experiência, né? Eu coloco no Facebook assim, pô, tem aquele negócio que você vai e coloca o filme que você tá assistindo, né? Pô, eu tô assistindo o filme ainda. Aí aparece aí, é bom? Só, cara. Meu. Eu já evito, cara. Eu só boto isso quando eu, tipo, tô indo pra cabine de imprensa. Aí eu falo, pô, vou causar inveja nas inimigas. Aí, mentira, não tem inimiga não. Mas eu vou lá pra causar inveja nos brother. Aí eu coloco lá, indo ver Thor. Só que como eu tô indo pra porra da sessão, quando eu entro lá, boto no modo avião, eu só vou ver depois. E aí vem aquele desespero, as pessoas, vem 800 pessoas no meu privado, caramba, é bom, não sei o que. Eu falei, velho, calma, tipo, esse não é o atual, o melhor filme do mundo da semana. Fica tranquilo. Ou, tipo, vou botando pilha. O Alex, por exemplo, fica nervoso com isso. O caso clássico lá do BVS, do Batman vs Superman, quando eu saí, eu falei, o Snyder errou pouco. Não durou nem durou quanto tempo, Alex? 10 horas? 6 horas, acho que foi 6 horas essa opinião. Eu fui rever quando o a gente filme gravou. Eu fui rever o filme de novo, cara. Caralho, que merda, não sei o que. E já tava publicado o texto, não sei o que. Pior que, tipo assim, eu fui ver, realmente eu fui mais severo no texto do que na opinião emitida após cabine, entendeu? Na dúvida, evita, Angélica, porque o nego vai perguntar, vai ficar animado, e aí, tipo, tem nem como condenar essas pessoas. Eu vou assumir que eu gosto muito do Buzz, cara, né? Porque como a gente tem podcast, eu tô sempre querendo... Eu sou alguém que tá sempre tentando arrastar os outros pra poder assistir algum filme de terror, entendeu? Essa sou eu, né? A criatura da locadora que fica pegando os VHS, né? E fala, cara, vê isso, entendeu? Essa sou eu, né? E tal. Aí às vezes eu, tipo assim, dá uma certa preguiça, mas eu gosto dessa
dessa vibe de conversar sobre cinema e tal. Mas eu acho muito nocivo, eu sempre achei, você colocar assim, você falar, e aí, o que tu achou? Aí quer dizer que vai depender da minha opinião, da minha subjetividade, do meu olhar pra você assistir? Não. Eu prefiro muito que as pessoas vão assistir pra poder conversar comigo depois e tal. Falar assim, pô, e aí, eu achei isso, não sei o quê. Eu não tenho problema com críticas negativas de coisas que eu gosto. Desde que ela tenha coisas a acrescentar, né, a discussão. Você tinha comentado de texto, você não lê antes de assistir aos filmes e tal, mas essa é a postura realmente. Como a gente grava podcast, eu evito ler qualquer coisa, a não ser o que não dá pra evitar. Por exemplo, passa na minha timeline alguém comentando sobre tal filme aí, né? Não tem jeito, mas textos mesmo... Abafa, eu odeio isso. Tenho vontade de deixar de seguir todo mundo que faz no Facebook. Eu acho que timeline não é lugar pra escrever resenha crítica ou texto, não é. Entendeu? Vai arrumar um blog, saca? Vá arrumar um blog. Desculpa se eu estraguei a sua experiência em algum momento. Eu sempre faço isso, mas eu não leio, cara. Eu não... não, mas assim... O Alexandre é assim mesmo, cara. Ele gosta de causar o pior das pessoas. A ideia não, mas eu não falei pra ti, Alexandre. Não, mas é bom mesmo. É bom esfregar isso na cara dele, porque ele é filho da puta. Meu Deus. Um beijo, Alexandre, eu te amo. Não pense assim de mim. Mas a ideia é realmente ler a crítica depois, né? Porque depois que você vê o filme, você teve tempo pra pensar nele, vamos ver uma outra opinião, né? Vamos ver se esse cara pensa como eu. E não pensam como eu, ele não tá errado. Ou eu não tô errado, né? Mas deixa eu ver aqui quais foram os argumentos dele sobre tal filme. Porque às vezes você consegue tirar coisa boa dali, né? Você consegue tirar algum argumento do cara que você fala, pô, ele tem razão nisso aqui. Né? E aí você revê o filme e fala, putz, cara, realmente, isso aqui eu não tinha percebido, e aquele cara escreveu sobre isso, ou gravou sobre isso, falou, e realmente isso aqui... Pô, e cinema é isso, né? A arte é isso, a arte é você discutir, é você sentir, né? Você assistir alguma coisa e não ter sentimento nenhum é a pior coisa que tem, assim, você passa 2 horas da tua vida assistindo um filme que termina e você... Não sente nada. O Marcos filme, né? Fala pra mim, ele fala assim, olha... ele gosta mais ainda quando o filme causa esse burburinho, sabe? Um monte de gente falando mal, aí um monte de gente falando bem, entendeu? Ele fala que filme, arte, tem que ter isso, né? De causar, porque a arte ela não pode passar despercebida, né? Que nem você falou, né? Pois é. Passar batido, assim, ninguém tem nada pra falar, né? Que chato, né? Você assistia um filme e daqui 2 horas você já esqueceu dele. Você não lembra de cena nenhuma. Quer dizer, o filme... Eu me sinto assim com os filmes do Michael Bay, normalmente. Não, do Michael Bay, durante o filme, você já esqueceu o que você viu no começo, assim, ó. Pois é. E assim, o gênero terror, ele tem essa capacidade de criar momentos incríveis, que acompanham você pro resto da tua vida. A cena do chuveiro em Psicose... várias cenas do Exorcista, né? Tem 1 milhão de cenas do Exorcista que você fica com aquilo na cabeça um tempão. Sei lá, até Sexta-feira 13 e Hellraiser, Hora do Pesadelo. Né? Hellraiser, nossa, nem se fala. Principalmente os primeiros, assim, que eram mais pesadões. Eu tive um papo ontem com uma galera sobre Hellraiser. Cara, foi muito legal a leitura que esse pessoal fez. Sabe? Até porque o diretor, ele é gay, né? E tal, tipo assim... Ele é um ícone do queer horror, né? Uhum. E tal. E dá pra fazer um monte de leitura, assim, essa questão até desse negócio de arrancar pele, um novo corpo, sabe? Uhum. Você ser uma outra pessoa. Muito legal, assim. Então é mó bizarro quando a gente vê alguém chegar e falar assim, que esses filmes aí, tudo slasher, é só filme que tem sangue, essas porcarias, essas merda aí. E a gente, por exemplo, Pânico é uma comédia. Né? Não deixa de ser um terror. E não tem coisa mais engraçada ou interessante de se fazer do que assistir Pânico e observar aquilo que ele tá pedindo pro espectador observar, que são os clichês. A todo momento o Pânico tá falando pra você, olha, presta atenção nesse clichê aqui, né? Isso aqui é importante pro filme, é um clichê, a gente sabe que é, você sabe que é, mas a gente tá dando importância pra ele. E comentar sobre cinema, Pânico é um filme sobre cinema, né? Não, vou diminuir ele porque é um filme de slasher, né? Não, é um filme, assista o filme, né? Sinta o que esse filme tem pra passar. E não categorize também, né? O Friedkin e o William Peter Blatty, né? Que é o autor e o diretor de O Exorcista, eles não consideravam O Exorcista como um filme de terror. Né? O Friedkin fala, eu não fiz um filme de terror, eu fiz um filme com toques policiais, filme de investigação,
O William Peter Blatty é até um pouco mais assim, humorado, porque ele fala que a pior coisa que aconteceu na carreira dele foi Exorcista ter sido considerado um filme de terror, porque acabou com a carreira de roteirista de comédia dele, né? Ai, caramba, olha. Ficou famoso só por escrever terror e nunca conseguiu escrever uma comédia, porque ninguém apostava. Não, você, exorcista, você não vai escrever comédia. Escreve um livro de terror aí, escreve um roteiro de terror, vai dirigir um filme de terror, porque ele virou diretor depois. Então, só fica marcada, né, por um né, por eu um acho trabalho, até que né? tem um pouco dessa rusga no trabalho do Peter Blatty, por isso que ele fica meio assim, não é terror, é um drama, e não sei o quê. Mas, gente, é lógico que Exorcista é um filme de terror. Os elementos estão todos ali. Agora, se ele desenvolve personagem, se ele tem momentos que te deixa apreensivo porque você comprou toda aquela ideia, se ele discute fé, se ele discute uma porrada de coisa, é mérito do filme, é mérito do roteiro, é mérito da direção. Mas isso não vai tirar ele da categoria em que ele tá. Quando uma obra já foi feita, ela foi realizada, né? Ela é das pessoas, né? O que as pessoas vão tirar dela, e vão tirar as conclusões e conversar e tal, né? Já, terminou é nossa, entendeu? Então a gente vai ficar a nosso critério, né? O que a gente vai te retirar dali? Às vezes é coisa que o autor, o diretor, o pessoal nem tinha intenção, mas a gente vai e faz uma leitura a partir dali, né? Isso é legal, pô, a arte é isso, né? Ela tem que provocar essa espécie de coisa também, né? Cara, eu acho que isso que o Alex falou tem muito a ver com uma visão meio tacanha e, ao meu ver, bem defasada de como funciona o cinema de gênero. No Brasil, inclusive, tem muito disso. Durante o Festival do Rio, alguns dos filmes que eu mais gostei entre os nacionais eram filmes de terror. As Boas Maneiras, por exemplo, que é da Juliana Rojas com o Marco Dutra. Eles já vinham fazendo alguns filmes. Acho que tinha uns dois. Tô doida pra ver. É muito divertido. E assim, é um filme de lobisomem, como eles já haviam feito. O Marco Dutra já tinha feito Quando Eu Era Vivo, que também é bem terrorzão. A Juliana Rojas, sozinha, fez o Sinfonia da Necrópole, que é um musical com bastante elemento creepy. E, assim, ele é um filme de terror que tem uma carga muito engraçada, uma carga humorística muito forte, mas ele é um filme de terror autêntico. Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, também é um filme. Sim, eu ia falar dela agora, adoro os curtas dela, cara. Pô, cara, o Animal Cordial, eu nem gosto tanto de Estátua, mas o Animal Cordial eu acho um filmaço, acho do caralho. Mas em compensação, tipo, a minha diretora de cinema preferida, e assim, não é diretora mulher, não, de todos os diretores brasileiros vivos em atividade, a minha preferida chama-se Lúcia Murat. E a Lúcia, ela fez um filme chamado Praça Paris, e ele começa de um jeito muito bom, vai explorando uma personagem que é muito interessante e que é pobre, e ela tem toda uma verossimilhança muito fodástica dos ambientes dessa personagem. A igreja onde mostra lá, cara, ela é igual uma igreja evangélica de verdade. Você vê as pessoas todas suadas, assim, os bancos, tipo, aquilo dali transpira realidade e verossimilhança. E no final das contas ela acaba apelando pra personagem de elite, branca, poderosinha, não sei o que tem seu lugarzinho de fala respeitadinho, enquanto a garota lá que era pobre tipo, relegada realmente a um papel mega secundário pra terminar num final muito, muito fraco. E esse filme, ele é roteirizado pelo Rafael Montes, que é um escritor, agora é roteirista de TV e roteirista de cinema agora também, né? E ele faz muitos livros, os livros dele, as séries que ele escreve, todas elas têm elementos de suspense, de thriller, algumas vezes terror, mas esse filme Praça Paris, ele tem vários elementos de thriller, que ele coloca lá, tipo, a menina tá fazendo um ensopado e ela bota chumbinho pra enviar pra uma pessoa. Aí a pessoa come aquilo dali, evidentemente que a pessoa vai morrer. Mas, tipo, ela simplesmente ignora aqueles elementos de thriller e vai deixando passar, sabe? E depois eu vi a entrevista dela, o debate dela, e ela falou, algumas coisas a gente resolveu deixar só ali sugeridos, mas no final preferi botar a minha visão sobre a coisa. A gente tem que respeitar, evidentemente, o diretor, porque ele é a pessoa que está comandando no caso a diretora, é a pessoa que está comandando a coisa, mas claramente ali eu percebi, cara, tipo, a Lúcia realmente
não quis colocar no cinema dela uma coisa de gênero. E acredito eu que isso tem a ver, talvez, não sei se é o caso da Lúcia necessariamente, mas como eu vejo muito diretor antigo fazendo isso, tem a ver um pouco com o medo de ser taxado como um cara que faz gênero. O Hitchcock mesmo detestava quando as pessoas falavam que Psicose era um filme de terror. Não, é suspense, foda-se, não sei o quê, tipo... É por isso que eu gosto dos que se assumem fãs francamente, sabe? A Gabriela Amaral de Almeida que tu mencionou, o trabalho dela lá de faculdade, né, final, como é que chama? TCC, né? Foi sobre Stephen King, cara. Entendeu? Foi sobre Stephen King. É tipo uma fã hard do bagulho, né? Então, a que você mencionou aí, a maravilhosa, é a Juliana Rojas, né? O Marco Dutra, né? Pô, eu gosto pra caramba desses diretores e diretoras brasileiros. E são pessoas que se assumem mesmo, que fazem o gênero e que o gênero tem valor, né? Olha o valor de Trabalhar Cansa, cara. Que é um filme incrível, né? Trabalhar Cansa, que contando a história ali de uma micro, uma sociedade e tal, um armazenzinho, um mercadinho. Olha o que eles vão falar de trabalho e tal, né? Das relações profissionais, do medo, da superstição. Então, né? É muito legal mesmo. Isso não quer dizer assim que o cineasta que é velho, entre aspas, né, que tem mais idade, não necessariamente tem medo disso. O nosso querido Mujica é um mestre do cinema, é um dos maiores cineastas que eu vi, e ele é tranquilamente ligado ao horror, sabe? E não tem vergonha nenhuma disso, mas infelizmente eu acho que ainda existe um ranço disso. E se isso acontece com um cineasta, é natural que isso se passe pra crítica e passe pros cinéfilos, entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma renovação de mente mesmo, de todo mundo, sabe? Pra perceber que o gênero não limita absolutamente nada. O gênero é só uma classificação. Um filme é bom ou é ruim de acordo com as qualidades que ele se dispõe a ter. Não... É só pra facilitar, né, Felipe? Na verdade, às vezes você coloca no gênero mais pra facilitar, de alguma maneira. Eu vejo assim, né? E tal, é filme policial e tal. Não é pra categorizar que o filme é apenas isso. Até porque todos os gêneros, eu acho que eles têm influência de outros gêneros também, né? Sim. São grupos dentro de grupos, né? É pra ficar mais fácil de encontrar na prateleira da Americanas, da Saraiva, de tudo isso aí que o Felipe tinha falado lá no começo. Sim, exatamente. Mas assim, exemplo, eu não acho tudo indigno não do que o cara falou em relação ao pós-horror. Acho que a grande parte da filosofia que ele propõe ali, da discussão que ele propõe, é boa, mas também tem coisas ali meio despropositadas. Mas é que tá, seria legal se ele propusesse uma discussão, né? Uhum. Quando, tem uma diferença entre tu colocar um ponto final, né? Você fazer uma afirmação, e quando você coloca uma interrogação, o que você acha disso, né? E tal, né? Mas bom, ele conseguiu o que ele queria, né? Que era causar, e fez um monte de gente conversar sobre isso, né? E tal. No final de contas, eu acho que isso aí tem um saldo positivo, sabe? Na verdade, quando você pega assim uma discussão, e através dessa discussão o pessoal vai falar sobre gênero e tal, isso é bom. Né, eu penso né? Por mais ruim que seja alguém tentar ficar notório, né, através de considerações que são meio idiotas, imbecis, no final de contas. Poxa, então eu quero agradecer aqui aos nossos colegas que bateram esse papo maravilhoso sobre... A gente pegou um bagulho totalmente trash, né, e tal, idiota. Olha lá, trash, lá. Eu posto terror e o nosso papo foi muito legal, cara. Obrigada, viu, Felipe? Queria que você aproveitasse a ocasião de falar um pouquinho também sobre o Vortex. Saudades, vocês andaram publicando o podcast, né, sobre literatura, né? Pois é. Os meninos fizeram um podcast sobre o que estamos lendo. Esse, por acaso, eu não tô. Mas é muito bom porque os garotos leem pra caralho e tem boas dicas, né? Então, geralmente eu escrevo textos e publico podcast de vez em quando lá no Vortex Cultural, vortexcultural.com.br. A gente é tudo de casa aí, um bando de comunista safado, falando umas besteiras de vez em quando, mas com respeito aí, graças a Deus. Eu também tô com outro podcast que por acaso um dos meninos tá aqui, que é o Cine Alerta, onde a gente fala semanalmente aí várias paradas. Vou deixar pro Alex falar, mas
mais a fundo disso. E eu tenho um canal no YouTube agora, da Brisa de Cultura, que é uma produtora que eu e uns amigos estamos levantando. A gente está fazendo agora um programa mais humorístico sobre cinema, chamado Cinema Raiz. Eu vou assinar, vou subscrever. Pois é. E futuramente a gente deve fazer alguns outros projetos. Eu tô começando agora a pré-produzir um programa sobre cinema de favela e cinema de subúrbio. Vai chamar Cine Sub, e que vai ser muito louco. E eu tenho um outro podcast também, que eu sempre esqueço dele, que é o VHS Cash, que é um podcast sobre filmes antigos, por isso que é VHS, né? Me dando um monte de novidade, porque eu tô aqui procurando já no meu aplicativo, já pra poder assinar. Bom saber. Só feras aí, né? Só feras. Tá certo. Tu é muito ativo, né, Felipe? Pô, graças a Deus, né? Foi um prazer, sempre prazer conversar contigo. Conversar com o Alex também, né? Toda semana a gente faz isso. Normalmente a gente faz nu, mas dessa vez eu tô vestido. Oh, meu Deus. Pouco. Tá vestido, tá frio, né? O tempo mudou. Não. Tá mais, né? Tá foda. Mas é isso, foi um prazer conversar contigo. Obrigada, Felipe, muito obrigado. Um prazer também, viu? Sempre falar com você, viu? Obrigadão. E agradecer também ao meu amigo Alex Luiz, cara, que é lá do Cine Alerta, um podcast que eu gosto tanto. Muito bom poder falar contigo. Esses meninos estão sempre arrebentando, né, Felipe? Eles estão, né, vocês todos no Cine Alerta. Aliás, gravaram recentemente, viu, ouvinte? Saiba disso, sobre Preacher. Que até o meu colaborador aqui, o fundador, né, cofundador, o Marcos tá lá, né, Alex, também conversando. Foi um podcast maravilhoso. Pois é, foi um papo excelente. Podcast até longo, assim, a gente normalmente faz podcast de 1 hora, o de Preacher ficou com quase 1h30, mas foi um papo excelente. E vou repetir, assim, espero que você deixe aí pro pessoal ouvir o nosso programa sobre os filmes de terror recentes, né, que foi impulsionado ali pelo Invocação do Mal, né? Que foi um papo excelente também. A gente discutiu sobre um monte de filmes lá no Cine Alerta, né? Que é o nosso podcast, que o Felipe tá lá também quase sempre. 99% dos podcasts tem o Felipe lá. Muito bom, o Felipe é maravilhoso. Se eu pudesse, eu também ia estar com o Felipe toda semana. Faz muito bem. A gente discute cinema, séries e o que mais der na telha. Tem os minicasts semanais lá sobre algumas séries, e tem o Alerta Vermelho, tem o Alerta de Spoiler sobre os filmes que estão saindo no cinema. A gente vai lá e grava, lança uma semana depois, que é pra dar tempo da galera assistir ao filme, pra depois ouvir o programa cheio de spoiler. É isso aí, cinealerta.com.br, entra lá que tem bastante coisa. Muito bom, gente, gosto demais. E olha, ouvinte, muito obrigada. Se o Ed considerar alguma coisa aqui no final, assista, vá assistir filmes. Primeiramente, eu concordo muito com o que foi falado aí. Não leiam críticas antes, ou leia, mas eu não gosto de spoiler, então às vezes influencia um pouco, na verdade, ter a opinião de outra pessoa. Então vá assistir seus filmes, suas séries e tal, depois leia suas críticas. E saca, vá assistir antes de perguntar se é bom, cara. Faça isso, é uma coisa boa, você vai se sentir renovado, né? E é isso aí, foda-se o pós-terror, né? Pós-terror é meu cu, né? Que tem gente que fala, né? Pós-terror de terror, né? Pós-terror é meu pau de óculos. Eu não posso falar isso que não tenho pau, né? Óculos sim, mas não tenho pau, então tá bom. Termina o podcast com um monte de palavrão aqui, gente. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada. Não deixe de seguir lá a nossa página, curtir a nossa página lá no Facebook, tá? Que é facebook.com/cinemasmorra. No nosso Twitter é @masmorra_cast. Se você quiser continuar esse papo, seja nos comentários, seja por e-mail. Quiser mandar um e-mail, pode mandar um e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com. Beijão, e a gente continua aí com o nosso podcast do mês do horror até chegar no fechamento, né? Que vai ser o nosso especial de cinema doméstico. Beijo e até mais. Tchau.